da semana, e eu dizia a Rose e a Ivan, antes de vir para cá, que a faculdade do livre-arbítrio, conferida a cada um de nós, conferida a todos aqueles que estão encarnados, permite cada um buscar aquilo que mais lhe apraz. Eu passava nas imediações ali da Rua do Sol, há poucos instantes, estava havendo uma festa, né? Bastante carregada, por sinal. E assim, enquanto alguns estão em busca da espiritualidade, outros irmãos um pouco confusos ainda estão completamente concentrados nos prazeres e nas ilusões que a vida apresenta para aqueles que colocam no materialismo, que não remonta, que não aponta tão somente para as condições financeiras, mas para a própria condição de apego às situações materiais, às suas existências. De modo que nós não somos melhores do que aqueles que estão lá, nesse momento agora, se divertindo ou colocando, extravasando os seus desejos. Nós apenas estamos um pouco mais conscientes de que a nossa verdadeira festa, a nossa verdadeira alegria está em Jesus. Está em nos encontrarmos fraternalmente em uma reunião salutar como essa, olharmos nos olhos de um irmão e percebermos que a dor que nós atravessamos não é tão somente nossa, né? Mas que o nosso irmão também passa por dificuldades, sejam elas das mais variadas. Eu encontrava essa semana, passando ali nas imediações do Sesc Centro, nas imediações ali do viaduto, e por volta de 2 horas da tarde, passava um casal, ele com uma criança no colo e ela guiando, né, os passos dele, pelas lixeiras, em busca de comida e pedindo dinheiro para comprar comida, haja vista ser 2 horas da tarde e eles ainda não terem almoçado, né? Aquilo para mim foi uma tapa com luva de pelica para entender que quaisquer das situações que eu estivesse enfrentando seria o mínimo diante da fome que aquele casal apresentava, que podemos pensar imediatamente ser uma fome apenas do alimento, que vai sobrecarregar ou vai recarregar as suas energias, mas era uma fome principalmente de atenção, uma fome de carinho, porque caridade material é a mais fácil das caridades para se praticar. A caridade moral, essa requer de cada um de nós um pouco mais de esforço, né? Como o título da exposição se pretende, cuidando da sede do meu irmão, a minha passa. O nosso irmão Haroldo Dutra, ao mencionar que Chico Xavier, em determinada oportunidade, perguntara ao Espírito Emmanuel, aliás, chegara para Emmanuel e dissera assim: Emmanuel, me encontro cansado, as minhas forças estão se esvaindo, estou precisando de um passe, meu irmão, estou precisando de uma reenergização. O Espírito Emmanuel disse então a Chico que ele necessitava, a partir daquele instante, aumentar um pouco da carga de trabalho dele para a visitação da periferia e para conhecer principalmente as situações de pessoas que em pleno dia de domingo, por exemplo, é um dos dias mais complicados, ao invés de estarem praticando ou tentando compreender um pouco de evangelização, estão aí em busca de alimento ou situações das mais diversas, né? Por falar em Emmanuel, na obra intitulada Compaixão, o mentor espiritual de Chico Xavier nos esclarece sobre esse tema e nos convida, eu gostaria que os senhores e as senhoras acompanhassem a leitura, a algumas reflexões sobre compaixão. A primeira é compaixão para aqueles e aquelas que estão no erro, né? Emmanuel diz assim: compadece-te dos errados, guarda a certeza de que Deus te permite errar. É forte isso, né? Mas sabe por que, minha irmã, Deus nos permite errar? A fim de que reconheçamos as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. Nem todos os errados possuem consciência do que fazem. Lembra-te dos momentos em que te desequilibras sem querer. Quem de nós pode dizer que não teve um mínimo desequilíbrio essa semana? Nesse sábado, né? Que é o dia da faxina para muitos, mas também é o dia de fazer a feira. E na feira é um corre-corre. Principalmente porque, para quem não tem boa memória como eu,
acaba chegando lá no final das compras e percebendo que não comprou tudo. Quando chega em casa, principalmente, é que você nota que faltou algum dos itens, né? Então, os desequilíbrios fazem parte. E o desequilíbrio que eu conto aqui chega a ser até bobo comparado a desequilíbrios outros, a erros outros, né? O que é que a espiritualidade nos convida a fazer? A termos compaixão com aquelas pessoas que estão no erro. Nós espíritas, principalmente aqueles que já compreenderam que os vícios são também ilusões desse plano, né? Costumamos não beber, costumamos não fumar, mas, assim, nessa encarnação, né, tivemos muitas outras. Sabemos o que praticamos nas outras encarnações? Sabemos exatamente se não fumamos, se não bebemos, se não praticamos tais atos que hoje nós julgamos como errados? Então, quem somos nós para necessariamente apontar ou julgar o outro que encontra-se ainda em um estado consciencial que não lhe permite perceber que aquela não é uma prática saudável para o seu corpo físico, para a sua convivência no social, né? Porque nós temos de convir que o tecido social, ele requer de cada um de nós um comportamento, ele exige de cada um de nós um comportamento. Ninguém vai entrar no Fórum Afonso Campos de bermuda, né? Então, assim, para determinados ambientes, nós temos de ter, no mínimo, alguns procedimentos um pouco mais adequados. Nosso irmão Emmanuel prossegue falando sobre compaixão, pedindo para que nós tenhamos compaixão com as pessoas boas. Olha que interessante. Nós termos compaixão com as pessoas boas, mas por quê? Ele explica: compadece-te dos bons, auxilia-os para que prossigam fiéis a eles mesmos. Na comunidade humana não existem criaturas infalíveis, apesar que muitos querem ter esse dom da infalibilidade. Somente Jesus Cristo e alguns raros, eu acrescentaria, se Emmanuel me permitir, o termo raríssimo, raros heróis da fé viveram sem cair, né? Então, compaixão também com aqueles que estão na bondade, que estão praticando a caridade e que já compreenderam que, esquecendo-se de si e passando a cuidar das dores do seu irmão, ou no mínimo devotando-se a uma causa do bem, estarão já trilhando um bom caminho, já é um excelente caminho, por sinal. Existe aqui em Campina Grande uma instituição chamada ISME Social. Essa instituição funciona no bairro Malvinas e é coordenada por um cidadão que é evangélico. O Charles, ele se encontrava para aquelas bandas de Aroeiras, Umbuzeiro, eu não vou saber dizer a cidade precisamente, mas a história que se conta é que durante a madrugada ele estava com uma avó, uma parenta adoentada, e nós sabemos que é um péssimo horário para o carro dar o prego, é justamente na madrugada, nessas estradas assim, e ainda mais com alguém doente dentro do carro. Aconteceu com o Charles isso. E, ato contínuo, foi gerada uma solidariedade, porque a comunidade lá do sítio, onde o carro deu prego, passou a ajudá-lo e a socorrer, inclusive, aquela senhora que estava muito mal. De modo que aquele episódio que em um instante assim pode ter parecido tortuoso, para ele foi a grande oportunidade para perceber o potencial que ele também tinha em ajudar. O que é que ele passou a desenvolver a partir daquele instante? Além do sentimento de gratidão que ficou estampado no seu semblante e impregnado na sua aura. Essa instituição, ela realiza um trabalho de acolhimento de parentes de pessoas internadas no Hospital de Trauma em Campina Grande. Há ali nas imediações do Hospital de Trauma algumas pousadas, hotéis, onde efetivamente tem de se pagar uma diária. E as pessoas que vêm daquelas regiões do Sertão, do Cariri, né, do Seridó, Curimataú, esse setor todo, não tem como muitas vezes abrigar, o hospital não abriga. Então, as pessoas precisam de um local para ficar. Se tiver algum amigo conhecido em Campina Grande, tudo bem, mas se não, onde ficar? Fica lá nessa casa de apoio, uma chamada casa de apoio. A casa de apoio é apenas um dos trabalhos desenvolvidos por essa instituição, porque nos domingos, nos dias de visitação, aliás, nos horários de visitação, melhor dizendo, no domingo às 3 da tarde é o horário onde se abrem os portões para que as pessoas das 3 às 4 vão visitar os parentes que estão lá internados.
forma-se aquela fila de famintos, porque estão também ali já numa condição para visitar quem está doente. E se vocês buscarem na internet, a internet tem muita coisa para o bem, inclusive a própria TV Chico Xavier. Para todos que estão nos acompanhando aí pela internet, o nosso abraço. Lá na fila do Hospital de Trauma, no domingo às 3 horas da tarde, as pessoas estão recebendo bolo de leite, um suquinho, um cafezinho, e o bem é tão contagiante que as pessoas que estavam lá ao redor, apenas observando, passaram a ajudar. Isso eu acompanhei em uma transmissão que esse jovem e a equipe dessa instituição desempenhou. Então, esse é apenas um dos casos onde o indivíduo se percebe na condição de ajudar quem mais precisa, de muitas vezes doar um pouco do seu tempo para aqueles que são aficionados no futebol às 16 horas do domingo. Seria um tormento sair para realizar um trabalho dessa natureza. Só que aquele que pretende desenvolver um trabalho no bem, o primeiro ponto que ele tem de estar consciente ao olhar-se no espelho é de que ele não vai ser laureado, não vai necessariamente estar laureado e livre de atravessar muitas vezes os reveses. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma palavra que eu acho muito interessante, inclusive, o significado dela, o sinônimo, a sinonímia dessa palavra, que é vicissitudes. Vicissitudes quer dizer alterações. Lá no Evangelho diz assim, vicissitudes da vida. Nós passamos por muitas vicissitudes, porque alterações na vida não faltam, né? Principalmente quando nós estamos entrando para a seara do bem, ou buscando fazer um gesto benemérito a alguém que esteja mais necessitado. Como eu disse, a caridade moral talvez seja a mais complicada, porque nós ainda nos encontramos em uma condição de egoísmo e de vaidade. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma coisa chamada de 7 pecados capitais, né? Aí entra a avareza, o orgulho, a preguiça, a gula e tudo mais. É interessante, dia desses eu me encontrava fazendo uma pesquisa sobre o egoísmo. E o egoísmo ele é sinônimo também de soberba. Então talvez fica mais fácil a gente compreender o egoísmo quando a gente pensa em soberba, quando a gente pensa em pedantismo, que também é outra palavra um pouco mais complicada, mas quer dizer aquele indivíduo que se julga na condição de julgar. Ou que isso em alguma esfera técnica ou em alguma esfera de experiência de vida. Quem somos nós? Mesmo aqueles aqui que já têm mais idade, que não tenham um pouco mais a aprender. Ai de nós se não valorizarmos essa experiência maravilhosa que é a existência, onde em cada instante nós temos o que aprender. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é contra a prática da eutanásia. Então, e vejam que o posicionamento da doutrina é muito firme, quando diz que o indivíduo, mesmo lá no seu momento, no seu último momento de dor física, né, ele vai ter condições de encontrar-se com Deus, de arrepender-se, e o arrependimento é tão importante. O arrependimento é um dos passos mais importantes quando nós pretendemos modificar os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos, eles podem ser comparados a um cavalo. Para quem já montou cavalo aqui, sabe como é. Imaginemos a situação onde, montados no cavalo, alguém que está a pé, olha e diz assim, e aí, para onde você vai? Quem vai dizer é o cavalo está lá galopando, você simplesmente vai, né? E nós não refletimos sobre os nossos hábitos. Quando se fala em reforma íntima na doutrina espírita, nós pensamos que é como trocar de roupa. Não é isso. A reforma íntima que a doutrina espírita convida a todos a realizar é algo, inclusive, que requer de cada um de nós paciência, porque o ponto de equilíbrio do expositor é um, mas o de cada um de vocês aqui é diferente. Cada um tem um ponto de equilíbrio aqui diferente. Quando eu falo esse ponto de equilíbrio,
É semelhante a uma campanha que o Ministério Público Federal realizou para conter o enorme número de homicídios registrados nesse país, principalmente por motivos banais. Neste município de Campina Grande, se mata por causa de R$10, como nós já acompanhamos aqui nesta cidade. Esta campanha dos 10 segundos, ela nos convida, é interessante, né, porque foi lançada por um órgão ministerial, mas o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, já fala sobre os intervalos entre os pensamentos. Então, entre um pensamento e outro, nós temos um intervalo. Naquele intervalo, você tem a chance, inclusive, de reavaliar a sua ação. Esse intervalo seria, de per si, os 10 segundos, que a campanha utilizada e divulgada por diversos artistas, inclusive o Arcelino Popó, ela se propõe, ela convida você a, antes de você estourar no trânsito, você, no mínimo, respirar e dizer assim, nossa, quem nunca levou aquela buzinada, né? Então, assim, meu irmão, você está apressado, meu filho, então passe, vá, siga, vá com Deus, tenha um bom dia, né? Então, assim, se nós, não apenas nesse exemplo do trânsito, mas no nosso dia a dia, porque há também pessoas que acham que, por um indivíduo ocupar alguns cargos de destaque, de diretoria, dentro das instituições espíritas, ele é uma pessoa completamente infalível, perfeita, e que não sofre problema nenhum. Se fosse assim, era bom demais, todo mundo chegaria a esse nível e lá permaneceria, porque seria uma posição confortável, mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós que estamos dentro da casa espírita sabemos que para que tenhamos uma convivência fraterna, é necessário olhar no olho das pessoas, esquecer todo e qualquer título que nós tivermos lá fora. Lá fora nós temos o nosso âmbito profissional, o nosso âmbito pessoal, mas dentro da casa espírita, quiséramos nós que fossem todos os locais, mas dentro da casa espírita nós somos irmãos e irmãs. Não há melhores nem piores, há todos no mesmo barco, em busca de, a cada dia, aprender um pouco mais, de sofrer, mas sofrer com resignação, sabendo que aquele sofrimento que tu passas nesse momento, na realidade é um grande aprendizado para a tua jornada evolutiva. Os nossos irmãos budistas costumam dizer que para o indivíduo que está enfrentando uma doença, ele deve lembrar-se dos animais selvagens. Porque quando um animal selvagem está ferido, o que é que ele faz? Ele procura um local na mata, na floresta, e vai descansar. Até a necessidade do alimento é deixar um pouco de lado. Se tiver um ambiente para ele bebericar um pouco d'água, é o ideal, né? Porque ele vai... nós sabemos o poder que a água tem, curativo até. Então, aquele animal, no pronto descanso, ele vai recuperar as suas forças e vai melhorar. Nós não. Quando nós adoecemos, o que é que nós fazemos? Nós buscamos a farmácia, nos entupimos de remédio, né? Eu, particularmente, tenho um posicionamento sobre a indústria farmacêutica, como eu sei que está sendo gravado e transmitido ao vivo, não vou dizê-lo por completo, mas busco compreender as palavras do Divino Mestre quando nos aponta que cada um de nós somos deuses e temos a capacidade de nos curar. Entendam bem, curar o nosso espírito. Essa belíssima máquina, essa belíssima roupagem que cada um de nós tem, que chamamos de corpo, ela vai adoecer, porque o tempo vai chegar para todos. Quando ela adoecer, Deus colocou os homens para que os homens cuidassem dos homens. Então, em algum momento, nós necessitaremos dos médicos. Todavia, para aqueles que já tiveram a oportunidade de passar no mínimo 15 minutos na recepção do Hospital da FAP em Campina Grande, ou então ali nas imediações da ala pediátrica, da ala oncológica de pediatria do Hospital Universitário de Campina Grande, perceberão que não tem problemas nenhum em sua vida. Ao perceber aquela criança em estado terminal, necessitando não apenas de sustagem, mas de carinho, necessitando não apenas do medicamento,
mas de um pouco de consolo, haja vista que ali, naquele pequeno corpo, naquele franzino corpo, há um espírito completamente desenvolvido, um ser imortal de muitas jornadas, que há muito clama, e o Pai concedeu, uma oportunidade de reencarnar-se para obter aprendizados novos. Os médicos vão cuidar do corpo, mas é por isso, e eu acho belíssimo até, um trabalho que é desenvolvido da parte daqueles que visitam penitenciárias, manicômios, hospitais, levando o Evangelho. Algumas pessoas se irritam quando no domingo pela manhã aparecem alguns religiosos de outros segmentos na nossa casa, batendo na porta, apertando na campainha. É o dia em que nós costumamos dormir um pouco mais tarde, para quem não vai para o futebol de manhã, no domingo pela manhã, ou para as donas de casa, que eu sei também como é bem essa atividade doméstica, que é o dia de lavar roupa, né? Mas nós nos irritamos vez ou outra quando alguém interfona ou vai lá na campainha no domingo, nos acorda e vem nos fazer um convite, mesmo nós espíritas, para conhecermos o Evangelho ou conhecermos a doce figura de Jesus. Essa nossa irritação, ela não tem proceder, sabe por quê? Porque ao passo em que nós criticamos, o nosso irmão está lá pregando o Evangelho. Quem de nós aqui tem disposição para de sair de campo em campo pregando o Evangelho? Sem fundamentalismos, me entendam, por favor. Mas pregando de bom grado, levantando aqueles que estão caídos. O Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco da Igreja Católica, tem buscado fazer com que a própria igreja, que durante muito tempo esteve adornada em ouro e outros objetos, mergulhe no chamado esgoto da sociedade. E talvez para o religioso essa seja uma parte bem difícil, porque mergulhar no esgoto da sociedade é exigir que cada um de nós saia da sua zona de conforto e vá em busca desse irmão que está com sede, sem julgamentos, apenas para ajudá-lo, apenas para dar-lhe de comer, de beber e para emprestar o que Rubem Alves nos convida, que é o empréstimo dos nossos ouvidos, né? Eu sei que daqui a pouco vai ter a atividade do atendimento fraterno, e nessa atividade do atendimento fraterno, o que é que o voluntário da Seara Espírita empresta? Ele empresta a sua escutatória, ele empresta o seu tempo. O nosso irmão André Luiz, o Espírito André Luiz, nos convida a realizar caridade emprestando as nossas horas. Porque, sendo bem sincero, meus irmãos, minhas irmãs, como nós desperdiçamos nosso tempo com besteira? A primeira delas está em cada um dos nossos bolsos agora, que eu acredito estejam desligados. Por ossos do ofício, eu tenho que me encontrar em 38 abençoados grupos de WhatsApp. Mas confesso a vocês que trato essa relação de maneira bem profissional, porque o nível de desgaste psíquico e mental que causa um instrumento como esse é tremendo, nos afastando. Inclusive, essa semana eu estava dando uma volta de ônibus no sistema de transporte coletivo de passageiros, linha 263B, sentido Centro-Malvinas, resido nas Malvinas, e eu observava que ali nas imediações do Santa Bárbara, naquele prédio de Santa Bárbara, né, havia por volta de 4 horas da tarde, 2 senhoras estavam do lado de fora de casa, bem sentadas naquela preguiçosa, naquela cadeira maravilhosa, batendo papo. Eu disse, meu Deus, tu és maravilhoso, meu Deus, essas criaturas estão conversando. Olha que coisa linda. Nos dias de hoje, onde a gente só conversa, dia desse eu estava entrevistando uma pediatra, aí a pediatra me revelou que os pais querem consultar os filhos por WhatsApp. Como é que um médico pode realizar uma consulta por WhatsApp? As pessoas acreditam que esse tipo de relação fria vai levar a algum tipo de construção. Na realidade, e aí eu não estou demonizando a própria condição da rede social, porque esse instrumento que já existia no plano extrafísico
e que os engenheiros do espaço permitiram que a humanidade tivesse acesso a esses instrumentos maravilhosos, um que está amplificando minha voz, outro que está colocando aqui para que os senhores e as senhoras acompanhem via internet, para que esse instrumento pudesse ser utilizado para o bem, né? É o uso que nós damos, inclusive com o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está no uso que nós damos ao dinheiro. A forma como nós empregamos aquele recurso conquistado, aquele recurso que a nós é emprestado para uma realização de subsistência. A nossa existência não deve estar voltada a, mas ao contrário, nós devemos ser donos daquele instrumento, porque também é um instrumento permitido para o nosso acesso ou para a nossa condição neste plano. Na obra Compaixão, o Espírito Emmanuel prossegue, solicitando a cada um de nós, inclusive a quem está falando, compaixão por aqueles que são maus. Compadece-te dos maus. Sabe por quê? Porque na terra não existem os totalmente bons, nem os totalmente maus. Os maus são vítimas de delírios, cuja origem eles próprios desconhecem. Ante as faltas de qualquer delinquente, seja ele quem for, compadece-te. Estamos enfrentando no Brasil, e aí eu falei há pouco da eutanásia, né? Os irmãos aqui que estão conectados sabem que já existe suicídio assistido aí pelo meio do mundo, né? Infelizmente, algumas nações aprovaram isso e têm impedido que a proposta que a doutrina dos Espíritos nos apresenta, o convite ao perdão, ao arrependimento, nem que seja no último instante da vida, seja retirado do indivíduo, né? Nós temos assistido aberrações como discussões sobre o aborto, que estão aí. E nós temos de nos posicionar contra esse tipo de situação. Não podemos ficar no muro. Temos assistido debates sobre armamento. Os senhores e as senhoras já imaginaram uma cidade como Campina Grande, com esse calor que se faz por aqui, por volta de 12h30 da tarde, quando você vai pegar o seu filho na escola, cada cidadão tivesse uma arma e fosse enveredar pelo trânsito deste município, o que poderia acontecer? Não adianta nem imaginar. Seria gravíssimo. Sabe por que esses discursos fáceis, discursos que levam instantaneamente àquilo que é a condição do perecível, àquilo que é a verdadeira morte em vida? Porque as pessoas estão sem Deus. Nosso irmão Rossandro Klinger coloca algo muito interessante quando vai falar da prática do evangelho no lar. Depois que o indivíduo já endureceu o pescoço, já adquiriu seus 12, 13, 14 anos, tudo bem, não quiser participar do evangelho no lar, você faz, sozinho com sua esposa, com quem quiser participar. Não é uma prática imperativa onde as pessoas são obrigadas. Ao contrário, é uma prática de amor, de fraternidade. Agora é diferente com a sua criancinha. Seu menino, sua menina é obrigado a participar. O DVD fica para depois, o PlayStation fica para depois. Depois, quando ele adquirir um juízozinho, que já for grande, aí ele vai optar em se conectar nas coisas do mundo, que são completamente ilusões, que vão levá-lo a momentos de prazer completamente descartáveis, ou se ele vai seguir no caminho da verdadeira felicidade, que é estar em paz. Eu ia deixar para o final, mas eu vou trazer logo agora um provérbio indiano muito interessante, que nos fala, já que o tema da nossa exposição de Percy cuida da sede do teu irmão e a tua passará, para aqueles que pensam que não têm condições de cuidar das dificuldades que o outro tem passado. Então escutem o que esse provérbio diz, eu achei super interessante. Ele pergunta assim: quem é cego? Vocês sabem quem verdadeiramente é cego? É aquele que é incapaz de enxergar outro mundo. E nós não estamos falando de uma condição extrafísica, nós estamos falando em outras realidades.
em enxergar a bonança, mesmo que a condição de adversidade ou a tempestade esteja das mais complicadas, não é? Enxergar outro mundo. Cego é aquele que é incapaz de enxergar outro mundo. Quem é mudo é aquele que é incapaz de dizer palavras amáveis no momento certo. Há pessoas, e aí cada um aqui tem sua história e vai lembrar-se nesse momento de um momento em que foram acolhidos. Como é bom quando a gente é acolhido. Como é bom quando nós somos perdoados. Quando, mesmo sabendo das nossas dificuldades, aqueles que estão à nossa volta dizem assim: vem cá, meu filho, hoje eu quero te ouvir. O que é que tu tens passado? O que é que tu tens vivido? Me permita conversar com você. Vamos abrir um canal de diálogo. Vamos abrir um momento para conversarmos olho no olho. Não há nada mais prazeroso do que olhar nos olhos das pessoas. Outra coisa que as pessoas também estão fazendo, olhando para baixo. Depois de morrer, um dos maiores medos que a humanidade tem é falar em público. Porque quando você está falando em público, você está se desnudando. Você está sendo automaticamente julgado. Está sendo criada na tela mental de quem está lhe vendo, lhe observando, várias impressões a seu respeito. Talvez seja esse o motivo de alguns irmãos, por possuírem determinados complexos de inferioridade, não se julgarem capazes de realizar uma exposição. Cada um aqui presente é capaz de estar nesse lugar. Porque o pré-requisito para realizar uma exposição, é óbvio que o indivíduo tem de buscar o Evangelho é a base, o Evangelho de Jesus é a base, mas um segundo elemento seria a sinceridade. Seria estar colocando palavras que são sementes e que têm muito poder, inclusive para destruir, colocando essas palavras num bom lugar e se colocando na posição de ouvinte, porque aquele que fala tem apenas uma boca e dois ouvidos para que esse som reverbere inicialmente próximo dele e ele tome para si. Meus irmãos, o provérbio indiano prossegue: quem é pobre? Quem é pobre? É aquele que é atormentado por uma ambição desmedida. E quem é rico? É aquele cujo coração está em paz. Quando o nosso coração está em paz, pode necessariamente estar pegando fogo que nós iremos colocar, o mar pode estar pegando fogo que nós iremos colocar o peixe para que ele saia frito. Porque o nosso coração vai estar em paz, com a certeza de que se o bem não podemos fazer, o mal nós também não praticamos a absolutamente ninguém. A omissão de alguns cristãos frente a alguns temas da atualidade tem feito com que as viciações das mais diversas e condutas das mais inadequadas sejam praticadas. Por quê? Porque o homem se acha dono de si, esqueceu a Deus. Eu conversava com uma irmã antes de começar essa exposição e dizia a ela exatamente isso. Nesse exato momento nós temos espíritos guardiães tomando de conta deste ambiente e tomando de conta daqueles que estão aqui presentes. Mas todos os espíritos, inclusive nós encarnados, nós respondemos a Deus. Mais do que Deus ninguém pode, mais do que Deus ninguém será. Quem já ouviu isso? Então, assim, as pessoas precisam compreender que cada passo que eu dou, cada folha que cai da árvore, tudo é permitido pelo Divino Pai Eterno. Tudo foi colocado no meu caminho e permitido por Deus. Por que eu devo temer ao que me espera? E aí, algo me deixou completamente libertado essa semana, quando um amigo disse assim: Giovanni, sabe o que acontece quando aquilo que você mais temia acontece? Vocês sabem? O que é que acontece quando aquilo que eu mais temia acontece? Eu estou livre para não temer mais nada. Eu estou livre. Essa semana
o meu carro deu um dos piores pregos que um veículo pode dar, que é uma tal de uma correia dentada. E não foi uma situação muito agradável, haja vista eu me encontrar até desprovido de alguns equipamentos dentro do veículo. Mas depois que aquilo aconteceu, me deu uma tranquilidade tão grande, não é hipocrisia, porque qual era o jeito a dar? É rebocar e levar para a oficina. Não tem outra coisa a fazer. Eu vou me preocupar? Eu vou perder minha saúde? Eu vou estar me preocupando com um carro? Já imaginou se fosse um braço ou uma perna minha que tivesse quebrado ou torado? Então, assim, nós costumamos tornar os problemas maiores do que eles já são. Sabe por quê? Porque esquecemos de Deus. Minha gente, vamos colocar Deus na nossa vida, Jesus no nosso caminho. Porque há uma diferença básica entre ter fé e acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Muita gente acreditava até na nave da Xuxa. Agora, ter fé é diferente. Ter fé é sentir. Quando de uma reunião mediúnica, os espíritos têm muita dificuldade para se comunicar com o médium, que é aquele médium que é muito racional, né? O médium é muito racional, ele é pragmático, para utilizar uma palavra, ele é metódico. A espiritualidade trabalha com facilidade com os irmãos que estão com o coração aberto. É o sentir, é o irmão que está com fé. É o irmão que está compreendendo que o que ele está fazendo é um serviço para Deus. Como tem o mesmo valor o serviço de alguém que entrega uma água fluidificada, ou que varreu este salão, o mesmo. É o mesmo trabalho para Deus, é o mesmo trabalho devotado e, de fato, consagrado pelo amor. Então vamos confiar mais, vamos ter uma fé onde nós possamos sentir esta fé com confiança. Vamos levantar a nossa autoestima e colocar os nossos projetos para frente, porque a vida prossegue. Hoje é dia 25, né? Amanhã já é 26, amanhã já é outra semana, é a última semana do mês de agosto. Dia desse a gente estava chupando as uvas do Réveillon. A vida é um contínuo e a vida não vai parar por causa do meu umbigo. As leis de Deus, elas não são derrogadas para atender individualmente ninguém. Ninguém. A lei de Deus é a mesma para todos. As leis do divino para todos, são iguais para todos. Então, que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs, eu já estou me caminhando para o final, estar mais conscientes de que as tribulações que nós temos enfrentado, os problemas que nós temos vivido, de foro íntimo, de saúde, financeiro, por que não? Todos esses problemas, meus irmãos, são passageiros, vão passar. Então, por que nos entregarmos a eles, quando na realidade Jesus nos convida ao serviço, a vivermos com alegria? Espíritas não são pessoas tristes. Espíritas são alegres, porque sabem, têm certeza de que o futuro que nos espera é um futuro quando nós voltarmos lá para o plano extrafísico, né? E reencontrarmos os nossos, reencontrarmos o nosso anjo guardião, olhar para a cara dele e dizer assim: e aí, meu irmão, como é que eu fui nessa daí? Você foi bem melhor do que na outra. Então, olha que maravilha. Então, vamos nos alegrar, vamos viver a vida com ânimo, levantando os que estão caídos, agradecendo muito mais do que reclamando. Se nós pudéssemos visualizar para aqueles que não têm a possibilidade da vidência, o tanto de besteira que a gente pensa de forma negativa, que fica circulando em torno de nós mesmos. Aí a gente diz: não, é o obsessor. Não, meu irmão, é você. Tem espírito. A gente se acha importante demais. A gente acha que há espíritos atravacando a nossa vida. Não, meu irmão, é você. Vamos parar de colocar no extrafísico ou no gari, ou na pessoa que está trabalhando na minha casa, a culpa pelo problema que eu tenho vivido. Vamos assumir nossas responsabilidades, porque é dever de quem é cristão
é aceitar-se como é e buscar a cada dia melhorar. Não se frustrar muitas vezes porque nós queremos modificar as pessoas e as realidades. Para quem tem um companheiro ou uma companheira muito ciumento, muito ciumenta, possessivo até, não perca seu tempo, você não vai modificá-lo. Você está perdendo sua energia. Permita ao outro ser como é, agora a você não. A você coloque o dever de ser a cada dia melhor, mais compreensivo, mais amável, mais atencioso, mais paciente com as coisas. Porque o que é nosso, aliás, aquilo que tem de ser tem muita força. Aquilo que tem de ser tem muita força. E como cantou Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então vamos deixar, cada um tem seu tempo. Se você é espírita e o seu parente não coaduna com o tipo de religião que você optou, paciência, ele vai ter o tempo dele, continue orando, não vá parar de realizar o evangelho no lar não, porque tem gente que esmorece mesmo, esmorece diante do primeiro telefonema na hora do evangelho, aquela visita que passava 8 anos, nunca vinha lhe visitar, mas no dia do seu evangelho ela aparece lá e quer conversar com você. Então, assim, não vão... Essa palavra esmorecer é até interessante, porque é uma palavra nossa, né? Do nordestino. Eu tenho um grande amigo aqui em Boqueirão, que ele diz assim, Giovano, não esmoreça não. E é tão bonito, não é isso? Não esmorecer não. Vamos para frente, vamos prosseguir. E vamos perceber, com toda sinceridade, que aquilo que nós pensávamos ser um problema, na realidade foi uma grande oportunidade de transformação nas nossas vidas. Basta olhar a vida com as lentes brancas do amor. E aí vai ser o melhor limpa-lente que tem. Observar com as lentes brancas do amor. Olhando com caridade para aqueles que estão ao nosso redor. E com caridade para nós outros também, por que não? Afinal de contas, se eu não me amar e não me perdoar, será falsa e completamente hipócrita toda e qualquer atitude da minha parte. O que seria então esse amor próprio? O amor próprio é respeitar os meus limites. Eu sei os meus limites. Cada um sabe até onde pode ir, o que pode dizer, o que pode falar. Quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana que se inicia amanhã de muita paz, alegria, fraternidade, ânimo, né? E que nós possamos, de fato... Vou guardar meu tablet aqui, e que nós possamos, de fato, compreender que as nossas dores, aquilo que nós julgamos ser nossas dores, não foram colocadas por acaso em nosso caminho. Não. Tem uma razão de ser. Busquemos o Evangelho, busquemos compreender as palavras e os ensinamentos de Jesus e, principalmente, o mais difícil, talvez, vivenciar, que aí tudo ficará cada vez mais claro para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.